Eu sou Edmilson Alves, diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria do Fumo. Fizemos uma apresentação numa audiência pública no Brasil Legal, presidida pelo deputado Júlio Lopes, e onde nós trouxemos alguns números, pois 31% do mercado de cigarro consumido no Brasil é oriundo do crime organizado. Isso representa quase 10 bilhões de reais quando se fala em cigarros. 31% do cigarro que é comercializado no Brasil são cigarros que muitas vezes vêm do país vizinho, do Paraguai, e que se não tem um controle fitossanitário, então se não se sabe o que está consumindo. Então o risco é muito grande com relação ao cigarro. Agora, com relação aos dispositivos eletrônicos de fumar, é um outro risco muito grande, porque não se sabe a quantidade de nicotina, não se sabe nada que tem ali dentro. Então o consumidor que está consumindo aquele produto, ele está consumindo algo que desconhecimento total. O setor hoje tem quase 10 bilhões com cigarro, e se tivesse a regulamentação, talvez, e diminuindo o consumo do cigarro ilegal, o Brasil talvez estaria arrecadando aí em torno de 25 bilhões a mais por ano. Se você pegar na última década, o Brasil deixou de arrecadar mais de 100 bilhões de reais. Então, realmente, é algo que prejudica muito o setor legal. O Brasil avançou com a aprovação no Congresso Nacional da lei contra o devedor contumaz. O devedor contumaz hoje no país sonega mais de 25 bilhões de reais. E com essa sonegação, a concorrência desleal. Por quê? Porque, como ele não arrecada imposto, ele consegue vender o cigarro abaixo do preço mínimo. Que hoje no Brasil, através de decreto, você tem um preço mínimo. Hoje uma carteira de cigarro, o preço mínimo é R$ 7,50. Com o último aumento do preço mínimo e do IPI, a partir de 1º de agosto, a carteira de cigarro de entrada vai custar R$ 10,50. Enquanto se pratica do ilegal e do devedor contumaz, uma carteira de cigarro a R$ 6,00. Então, a concorrência aí, quando se trata de devedor contumaz, é desleal. Eles estão autorizados a fabricar cigarro dentro do país, essas empresas devedoras contumazes, diferente do contrabando que vem do Paraguai. Com relação à destruição da máquina, o que causa espécie é que, quando há apreensão dessas máquinas que fabricam cigarro, elas vão para leilão. E as minhas associadas que estão estabelecidas dentro do país, elas jamais vão comprar uma máquina como essa. E quem vai arrematar ela é quem? O próximo devedor contumaz. É o contrabando, é o contrabandista que vai arrematar essa máquina. E esse projeto avançando, espero que avance no Congresso Nacional, que venha, quando é apreendida, que vá para a destruição e que não volte para leilão. Com relação também, quando você traz a questão do penas mais duras, hoje o crime compensa para o crime organizado, porque alta rentabilidade e baixa punibilidade. Então hoje você tem o descaminho e contrabando. Então hoje o crime compensa. E esse projeto de lei que está tramitando, onde você equipara ao crime de tráfico de drogas, aí sim, aí talvez você vai diminuir bastante esse número de contrabando no Brasil, e com isso você preserva a saúde do consumidor que optou em fumar, e aumenta a arrecadação para o país e diminui o contrabando, porque cada centavo desse para o crime organizado, isso vira droga, isso se transforma em arma, isso se transforma em remédio, em tudo de ruim que o crime organizado. O crime organizado se organizou e se organizou muito bem nas últimas 2 décadas. Eu me recordo que em 2005, a CPI da pirataria, se falava naquela época um número de 5 bilhões de reais por ano, que era o prejuízo no país. Há 20 anos depois, nós estamos falando em 500 bilhões de reais. E meio trilhão de reais hoje é os prejuízos para os cofres públicos e que vão para a mão do crime organizado. A população precisa de entender como que funciona esse modus operandi do crime organizado. A população precisa de entender que quando ela compra uma carteira de cigarro abaixo do preço mínimo, ela precisa de entender que aquele produto é um produto que não tem nenhum controle fitossanitário. A saúde daquele consumidor está sendo prejudicada. E essa comissão externa está levando isso para a população ter esse conhecimento. E eu acho que avanço nesse projeto de lei dentro do Congresso, eu acho que sim, pode diminuir bastante esse número que hoje é alarmante. E vem uma grande preocupação. Com esse aumento do preço mínimo e IPI, a minha preocupação é que esse número volta a atingir os 57%,
que atingiu lá em 2019. Volto a dizer, a partir de 1º de agosto, quem vai comprar uma carteira de cigarro, a carteira de cigarro mais barata custa R$10,50 e a do crime organizado está em torno de R$6. A maioria desse consumidor que consome esse cigarro de entrada é classe C, D e E, tá? E provavelmente ele vai escolher o cigarro mais barato, que é o cigarro do crime organizado.